Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Ana Fábia e a gente vai dar continuidade no nosso curso de Direito Constitucional. A gente vai falar agora sobre a titularidade. Quem é o titular do direito fundamental? E aí a gente vai examinar o artigo 5º da nossa Constituição Federal. Está no caput do artigo 5º, que é a cabeça do artigo 5º, ou seja, nem é inciso, nem é parágrafo, tá certo? E aí ele diz assim, ó, todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros que morem no país, residentes no país, a inviolabilidade, ou seja, não pode ser violada, a vida, a liberdade, igualdade, segurança, propriedade nos termos seguintes. Ou seja, são titulares fundamentais os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, certo? E aí eu lhe pergunto, e o estrangeiro que está a passeio? O turista que veio passear, ele tem esses direitos garantidos? E aí, o que você me diz? E o apátrida que caiu de paraquedas, literalmente ele caiu de paraquedas aqui no nosso país, ele tem esses direitos garantidos? E aí, me diga, tem ou não tem? Professora, eu acho que, eu acho que tem. O artigo 5º, quando ele fala dos brasileiros e estrangeiros residentes no país, ele está mais como dando um exemplo, tá certo? Por quê? Porque, na verdade, você pisou em terras brasileiras, você pisou em solo brasileiro, você vai ter garantido aquilo para você, as mesmas garantias para todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Ou seja, se você é um turista, veio a passeio, ver as belezas naturais do país, veio fazer compra em shopping, veio passear, veio para os melhores hotéis, veio curtir. Ou se você é uma apátrida, que é aquele que não tem nenhuma nacionalidade em determinado momento. Você vai ter esses direitos garantidos? Vai. Por quê? Porque a Constituição ela não protege uns e outros. O que ela diz lá no comecinho? Todos são iguais perante a lei, sem nenhuma distinção. Então ela não pode, de forma alguma, fazer distinção entre o apátrida e o estrangeiro residente e o turista, o que não é residente. Aquele que vem apenas para estudar, aquele estrangeiro que vem para um tratamento de saúde, acompanhar um cônjuge, seja o que for, vai estar garantido os seus direitos, vai estar ali todos os direitos à vida, liberdade, propriedade, tudo vai estar garantido na Constituição, através da Constituição. Alguns pontos aqui para vocês darem uma olhadinha. Saiu há muito pouco tempo, nós temos a nova lei de migração. Antigamente, que é uma lei bem antiga, ela era chamada de lei de imigração. Hoje, a lei é de migração. Por quê? Porque a lei de migração, ela fala do imigrante e do emigrante. Professora, quem é quem? Como é que eu sei se o imigrante é o que vem, é o que vai? Como é que eu faço essa diferença? E aí eu trago para os alunos a ideia do quê? O imigrante é aquele importado, certo? Então, o imigrante é aquele que vem de fora para dentro do país. O emigrante é aquele que sai do país, é o exportado, tá bom? Que aí fica fácil, você decora, nunca mais você esquece, nem que você queira, você não erra mais uma conversa dessa. Tranquilo? E aí essa lei de imigração, ela tomou uma outra visão. Por quê? Porque a nossa Constituição é uma Constituição mãe, é uma Constituição social, é uma Constituição que traz e abraça os nossos direitos e garantias. Ela traz a ideia de desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento do país. Não estou falando só financeiro, não. Financeiro também, mas um desenvolvimento cultural, educacional de toda a estrutura da nossa sociedade. E a lei de imigração tratava essas pessoas que vinham e que iam e os apátridas como bandidos. Professor, não acredito não. Pois é, era uma lei mais caracterizada como a lei penal, que é quando a pessoa faz realmente uma coisa ilegal, ilícita, do que uma pessoa que veio fugindo do país, porque se ela saiu, entenda o seguinte, que se a pessoa
saiu de toda a sua estrutura familiar, casa, escola, convívio com os vizinhos, todo aquele contato para ir para se direcionar para outro país, é porque lá não estava bom, né? A primeira ideia é essa. Então, como é que eu vou penalizar uma pessoa que está fugindo de uma situação bem complicada? E era assim como eles eram vistos, né? Hoje não. Hoje a lei de migração, ela é uma lei mais idealizada através da nossa Constituição, ou seja, ela abraçou os estrangeiros, os apátridas, seja o estrangeiro que vem com a ideia de firmar uma moradia, aquele que vem para trabalhar, para estudar, tratamento de saúde, qualquer coisa, desde que seja lícita, legal, né? Ele está, sim, abraçado pelo nosso texto constitucional. Então, eu fico falando isso para você conseguir compreender as mudanças que estão ocorrendo no ordenamento jurídico. Porque antes, uma coisa que era criminalizada, hoje ele é recebido pelo nosso ordenamento como uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que precisa do auxílio, de uma estrutura. Tranquila a ideia? E aí, para a gente poder fechar essa nossa ideia, eu quero que você entenda o seguinte: a Constituição Federal, no artigo 5º, se a Constituição Federal, vou dizer agora, presta atenção, se a nossa Constituição Federal tivesse apenas o caput do artigo 5º, estava ali fechado, estava ali é o resumo de toda a ideia da Constituição. Por isso que o artigo 5º ele é tão importante. Mas eu fecho a ideia da Constituição todinha no caput do artigo 5º. Por quê? Porque se eu tenho igualdade, se eu tenho repúdio à discriminação, ou seja, não posso discriminar, todos somos iguais, existe o respeito, os direitos, as garantias, tá tudo ali no artigo 5º, o resto dos artigos eles complementam. No momento que há o respeito, a reciprocidade, que há essa ideia mútua de se ajudar, os outros direitos eles estão garantidos. Por quê? Porque se você sabe, um pai sabe, uma mãe sabe que o filho precisa de alimentos para sobreviver, para ter uma vida digna, não existe necessidade de uma ação de alimentos, de uma execução de alimentos. Se o casal não tem mais o amor no casamento, se não é mais suportável o convívio, não precisa de um divórcio litigioso. Faz um acordo. Cada um segue a sua vida na amizade, de forma tranquila. Então, as relações trabalhistas, ali é porque um não pagou todos os direitos, não observou as garantias, o outro estava insatisfeito, não agiu com pontualidade, com assiduidade, não fez o seu serviço, cumpriu com suas obrigações, por isso que tem o processo, tem o litígio. Então, se a gente observar a ideia do respeito, né, ao próximo, o respeito com a sociedade, a gente não precisaria ter uma Constituição que vem tratar de tanto assunto assim. É uma Constituição maravilhosa para a gente estudar, tá certo? Então, veja que a Constituição ela traz como exemplo, como ideia, né, os brasileiros e estrangeiros residentes no país. Outra coisa, só para a gente fechar aqui a aula. Brasileiros. Esses brasileiros são natos ou são naturalizados? São os dois. Nato é aquele nascido aqui, e o naturalizado é aquele que vem, né, de outro país e se naturaliza. Ou ele é apátrida, ou ele vem de outra nacionalidade e se naturaliza brasileiro, certo? Chegou o apátrida aqui, dependendo da sua situação de apatridia, ele vai ser questionado se tem interesse de se tornar brasileiro. E aí o rol de possibilidades de brasileiros naturalizados ficou bem mais extenso. Certo? Então, nós temos brasileiros natos, naturalizados, temos os apátridas, os estrangeiros residentes, os estrangeiros que estão a passeio, os que vêm estudar, e tudo vai ser observado, né? Vai ser observado o artigo 5º do direito de vida, liberdade, propriedade, garantir a saúde, a educação e por aí segue. Tranquilo? Muita informação, professora, muita informação. Agora, imagine o e-book, o que é que não traz de informação para vocês, né? Por isso que eu fico falando, dá uma olhadinha lá no e-book, dá uma olhadinha no e-book, porque tem muita coisa, tá certo? A gente vai ficar por aqui. Aula que vem a gente traz mais informações para vocês. Um forte abraço e a gente se encontra na nossa próxima aula.